dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, professor Haroldo, bom dia a você que nos honra com a sua importantíssima audiência todos os dias. Bom dia, professor Haroldo Bom dia, Arruda. Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias, uma excelente quinta-feira a todos. Exatamente, em dia 16 de setembro, contagem regressiva para a primavera. Como está passando rápido o tempo, hein? Mas vamos que vamos, gente, porque tem muito aqui pela frente. Vamos então começando dando aquela olhadinha bem rapidinha nas imagens do trânsito daqui da capital. Vamos ver a movimentação nas principais vias desta quinta-feira. Olha lá o dia bem clarinho já, promete ser um pouco quente ainda com a chegada da primavera, mas o trânsito está tudo ok, viu? Cuiabano, quinta-feira, já começa a ficar mais cansadinho, levanta um pouco mais tarde, então bom dia para você de novo, acorda aí e liga no 10, ou então coloca pelas redes sociais, no Facebook, para você pegar o trânsito e ouvir aqui o programa, hein? Tem que ficar antenado. Nós temos aí a trincheira do Santa Rosa. Essa imagem, gente, está um pouquinho embaçada porque a CEMOB já sabe e está providenciando, inclusive, a limpeza nas lentes das câmeras. Algumas estão, assim, um pouquinho sujas por conta do tempo, muita fumaça, queimadas. Isso acaba interferindo, viu, na qualidade da imagem. Mas algumas outras, olha, como essa imagem bem clara, que a gente pode perceber todos os detalhes. Tá tudo bem no trânsito, você consegue ter uma imagem aí de qualidade. Parado até eu diria, viu? São apenas 6 horas e 4 minutinhos. O trânsito tá leve demais hoje em alguns trechos. Aí na Fernando Corrêa da Costa também, que geralmente tem um volume, né, bem mais encorpado, também tá um pouquinho devagar hoje. E olha só, sabiam, senhores, que tem radares sendo destruídos? Nós estamos falando das câmeras, né, que mostram em tempo real a movimentação. E são 43 câmeras, Cuiabá ganhou uma a mais. Como essa daí, olha, nós estamos mostrando agora aquele trecho bem na entrada da cidade, que tem uma parte aí da Avenida Fernando Corrêa, outra da Arquimedes Pereira Lima, tem aí o viaduto e teve um total aí de 13 equipamentos destruídos, Kleber Lima e professor. 13? Não, 3. 3. 2 acidentes, viu? E um foi de propósito, viu? Alguém ficou bravo com o radar, foi lá e destruiu. E quem paga essa conta, gente, somos todos nós, né? Vai sair do bolso de cada um dos contribuintes. Deveria ser quem quebrou, né? Porque é Ele difícil tem a CPF, identificação, né? Tá. Professor, dificilmente ele mostra a cara dele lá e pá, né? Ele vai com todo cuidado para não ser identificado, para poder fazer isso, né? Mas sempre tem alguém filmando, então não é garantia de que ele vai conseguir sair ileso, né? Nós temos aí agora imagens da Avenida do CPA, historiador Rubens de Mendonça. O verde está voltando aos poucos, né? Bem aos poucos, mas já melhorou um pouquinho. Nós mostrávamos esse mesmo canteiro e estava bem mais amarelo, bem mais seco, mas uma chuvinha aí, como a natureza se recompõe, né? De uma forma rápida, bela, uma chuva e parece que já começa a dar aquele ar, né, de que as plantas, a vegetação começa a responder. Tem um filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce, que ele afirma com toda clareza na sua teoria da verdade, de que a natureza pensa independente de nós. Ela pensa. Ela pensa, ela tem uma racionalidade que é só dela, divina. Então ela pensa de forma divina. Bonito, mesmo, né? Viu? Porque uma chuvinha ela já começa a florescer, viu? Nós temos agora imagens do viaduto Murilo Domingos, muito tranquilo também, sem nenhum tipo de congestionamento, mas daqui a pouquinho, gente, o cenário é bem diferente, viu, do trânsito. Daqui a pouco começa a pegar corpo aí, e aí é aquele cancan de todo dia. Paciência no trânsito, porque é no trânsito que você acaba levando alguns aborrecimentos, não é? Saiu de casa, pega o trânsito, sai do trabalho, vai para o trabalho, saiu do médico, vai para o médico. Enfim, é um espaço de muitas emoções afloradas. Muitas emoções, por isso que tem que ter muita cautela, muito cuidado, paciência, respira fundo, né? Porque tudo acaba sendo refletido aí no trânsito. E eu estou vendo ali um carro estacionado, não sei se parou para alguém descer, ou se ele teve algum problema mecânico ou combustível, enfim, tem um carro parado, não estou vendo a sinalização ali, acredito que o condutor ainda não tenha colocado a sinalização,
para alertar os outros motoristas aí na rotatória. Essa daí é a rotatória ali do Centro de Eventos do Pantanal. Então, atenção, tem carro parado ali na pista. Tudo bem que ele está num recuo ali um pouquinho mais seguro, mas é importante ter muita cautela, principalmente para os desavisados, aqueles, né, que pegam o carro nesse horário com sono ainda. Atenção, hein, gente? Carro parado ali na rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. Ainda bem que é bem cedinho ainda, não chega a causar nenhum tipo de tumulto. Vamos agora ali para Dante Martins de Oliveira com a Avenida das Torres. Tá lento o movimento ali, bem devagarzinho, né? Motorista passando aí com muita cautela nesse trecho. Não era imagem da câmera travada não, hein, gente? Bom, vamos encerrar por aqui, então. Você já deu aquela olhadinha no trânsito, viu como é que tá? Tudo tranquilo, só um carro parado ali na rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. São 6h08 e vamos, gente, de muita notícia. Olha, tem muita coisa boa no programa de hoje, viu? Já vou até adiantar aqui que vamos falar de ferrovia com uma entrevista especial. Então, eu, se fosse você, continuaria ligadinho aqui no Canal 10. E nós estávamos falando de trânsito e vamos falar então do BRT. Pois é, né? Não acabou ainda essa disputa entre VLT e BRT, mas o BRT, nesse momento, é o que começa a ter mais avanços. Mas quem traz pra gente as novidades e todos os detalhes é o repórter Daniel Santos, que vamos agora ao vivo com o Daniel. Bom dia para você, Daniel Santos. Olha só, gente, espera aí, ó. Só tive uma inversãozinha aqui, não vou ao vivo agora com o Daniel, não. A gente vai realmente agora mostrar uma reportagem trazendo todos os detalhes sobre essa audiência, né, que começa acontecendo já essa semana para a gente entender tudo sobre esse modal. Roda aí. O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura, apresentou um anteprojeto do BRT e realiza hoje e amanhã algumas audiências em Cuiabá e também em Várzea Grande. Essas audiências serão abertas ao público. O Rafael Detoni, que é secretário adjunto de Gestão e Planejamento, está aqui com a gente. Rafael, quem é que vai poder participar dessas audiências hoje em Cuiabá e amanhã em Várzea Grande? Bom dia. Bom dia. A participação ela se dá de duas maneiras. Pode ser acompanhado pelos canais oficiais do governo no YouTube e também presencialmente. Quem estiver presente lá na audiência vai poder se manifestar, fazer suas perguntas e contribuições. Nós também disponibilizamos, conforme foi publicado no Diário Oficial, as pessoas que também participaram através do e-mail. Então nós recebemos aí diversas manifestações, contribuições e essas contribuições estão sendo respondidas e serão também respondidas lá na audiência pública. Hoje a audiência acontece aqui em Cuiabá. Qual vai ser o local e horário? E essas participações presenciais serão limitadas por conta da pandemia? Vai ser limitado, no caso de Cuiabá, vai acontecer a partir das 14 horas no auditório da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, e vai ser limitado a 50% da capacidade do auditório. Em Várzea Grande, amanhã, também às 14 horas, na Câmara Municipal de Várzea Grande, limitado a 70% da ocupação da Câmara. Rafael, em relação ao BRT, a população ainda tem muitas dúvidas sobre esse modal que foi proposto pelo governo do estado. É importante a participação, até para que tenham um conhecimento maior em relação ao modal? É muito importante a participação da sociedade. Então, esse é o momento em que o estado, depois de tomada a decisão, de decidido pelo BRT, nós elaboramos o anteprojeto. E nessas audiências nós vamos apresentar com detalhes como é que vai ser a operação, que tipo de veículo, quantas estações, de onde começa, onde termina. Enfim, a gente vai fazer uma apresentação detalhada do projeto inteiro. Então é o momento que a sociedade tem de participar, de contribuir, de entender, né, como é que vai funcionar, qual é a expectativa que se tem para a implantação do BRT em Cuiabá e Várzea Grande. Representantes da Cinfra, quem é que participa dessas duas audiências? Daqui da Cinfra, a Secretaria Adjunta Metropolitana, no meu caso, estará presente o secretário adjunto de Obras Especiais, porque isso vai para uma fase seguinte de execução de obras, o secretário Marcelo Oliveira, e nós convidamos também aí outras autoridades do estado, outras secretarias para participarem, representantes dos municípios, das câmaras municipais e da sociedade civil organizada.
Obrigada, então, Rafael, pelas informações. Reforçando, hoje, a partir das 2 da tarde, no auditório da Secretaria Estadual de Educação. E amanhã, sexta-feira, acontece a segunda audiência em Várzea Grande, na Câmara Municipal da cidade, também a partir das 2 da tarde. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Olavo. Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Bom, vimos aí 2 audiências públicas, uma será realizada então aqui em Cuiabá, outra em Várzea Grande. E é importante nesse momento a participação popular para ajudar a construir todos os detalhes que envolvem o BRT. Já foi antecipado aí pelo governo que esse anteprojeto tem um total aí de 6 quilômetros, professor, de praças, né, lineares e também de ciclovia, mudando aí um pouquinho a roupagem por onde passaria o BRT. E a passagem deveria ficar em torno de R$3, mas é importante que a população dê a sua contribuição. E aí eu pergunto para o senhor, inclusive vai ser a mesma pergunta para o Kleber, será o enterro do VLT ou não? Pode ter o BRT agora e futuramente o VLT, ou não existe espaço ou ambiente político e financeiro para isso? Sempre foi uma briga, né? Eu já disse por várias vezes aqui que se não houvesse a corrupção, se nós não tivéssemos a corrupção, nós teríamos um modal hoje de primeiro mundo, altamente sustentável e ecologicamente correto, que é o VLT. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Todos os envolvidos estão soltos e passeando pelo mundo. Enfim, isso é algo muito mais grave do ponto de vista moral e ético para este Estado, né? Vão enterrar os trilhos, né? Vão enterrar os trilhos e transformar os trilhos em estações, em ciclovias, para poder atender essa mudança de modal de VLT para BRT. Um outro ponto que me deixa bastante indeciso e completamente desconfortável é o fato de um lado, claro que guardadas as devidas proporções, né, de interesse para o Estado e para o Brasil, com relação ao crescimento do Estado de Mato Grosso, o Estado investe cerca de 16 bilhões de reais na construção de ferrovias, em aportes de parceria com o governo federal, mas é incapaz de conseguir 500, 600 milhões para poder terminar o VLT. Realmente isso me deixa bastante desconfortável, porque eu acho que desta forma o governo prioriza commodities e esquece do povo, né, que poderia estar utilizando um modal do primeiro mundo. A gente vai fazer o quê na audiência pública? Vai mudar alguma coisa? A audiência pública, nesse caso do BRT, professor, né, mas seria para que coisa? a população pudesse contribuir com esse projeto. Tivermos... Não falar o seguinte, olha, eu não quero BRT, eu então, quero VLT. Exatamente. Não existe, nesse caso, espaço para isso. Você pode até manifestar, mas não será acatado. Perda de tempo. Eu vou fazer o que lá? Se está praticamente decidido. Não vai mudar nada, Luciana. Não vai mudar absolutamente nada. Não se trata da mudança do modal. É apenas conhecer o que está sendo colocado para nós como o melhor modal. Você está entendendo? Quer dizer, estão tentando convencer a população de que realmente essa mudança é a mais viável, a mais interessante para o governo. Inclusive essa parte já passou, viu, professor? Já até passou, exatamente. Já passou. Agora já está praticamente definido, né? Então não vai somar nada. Kleber Lima, será de fato o enterro, então, do VLT? Mais de 1 bilhão ali, por enquanto nós temos ainda esta cicatriz nas 2 cidades, e você já disse por diversas vezes o que travou o VLT realmente terá continuidade envolvendo também o Ministério Público, e você acredita que pode ter também a oportunidade de termos os 2 modais ou não? Vai ter apenas um? Eu até acredito que a gente possa ter outros corredores de transporte em Cuiabá e Várzea Grande, especialmente em Cuiabá, que já é necessário, né? Você pega a Avenida das Torres, que é a avenida estruturante mais nova de Cuiabá. Ela é bem jovem, tem menos de 10 anos. Ela já está engolida pela cidade, completamente estrangulada, porque ela até que vem bem, apesar de todos os pontos críticos que ela já enfrenta, no cruzamento dos principais bairros que ela corta, como ali Jardim Universitário, Recanto dos Pássaros, Imperial, Tijucal um pouco mais na frente. Mas quando ela chega aqui na Avenida Jurumirim, que ela acaba, aí é o caos, porque ela vem trazendo todo aquele turbilhão, aquele fluxo de veículos, e chega ali, ela acaba de uma vez.
houve uma tentativa ainda na administração do Mauro Mendes de duplicação, uma tentativa não, uma iniciativa, né, de duplicação de um trecho da Dante de Oliveira, também conhecida como Avenida dos Trabalhadores, ali na região do Alphaville, que desafoga um pouco para a chegada da Avenida das Torres, tanto no sentido norte, sentido bairro CPA, como no sentido centro da cidade. Mas na Jurumirim ela acaba sem ter a duplicação e precisaria concluir até a Avenida do CPA, né? E precisa de outras, né? O próprio Wilson já propôs uma outra Avenida das Torres, com outro nome, claro, mas paralela à Avenida das Torres. O Rodoanel, agora que está saindo lá por cima, pode ser uma solução importante ali para essa região sul da cidade. Mas aqui, né, para o norte e oeste, você já não tem tantas alternativas de novas avenidas estruturantes. O que você tem hoje aí, anunciado já pela Prefeitura, são estudos para construção de novas rotatórias na Avenida Miguel Sutil, 3 aqui, nessa região oeste. Né? Sim. Círculo Militar, Avenida Antártica e ali a entrada do Centro de Eventos do Pantanal. A gente precisa de mais avenidas estruturantes em Cuiabá. E aí nesse contexto que eu consigo situar essa discussão sobre BRT e VLT. Sinceramente, se não houver nenhuma novidade jurídica, ou seja, se o Ministério Público não mudar o seu entendimento sobre a não anuência, a possibilidade de retomada do VLT, essa discussão fica inócua, ela fica estéril, que a gente discute para não produzir nenhum efeito prático. Né? Que conta e quem não quer pagar? Olha, ninguém quer ser o pai da criança, né? Porque tá aí, ninguém quer ser o pai do mico, na verdade. É um mico que está aí. E eu lembro, Luciana, você falando disso, que nas vésperas da Copa do Mundo começar, eu, na época, estive numa reunião lá no Rio de Janeiro, que o COB, né, a FIFA, o comitê, ela liderava esse movimento, que já era um negócio estranho aqui, porque a Copa era em Cuiabá, mas todos os contratos eram com o governo do estado, né? Então a prefeitura não tinha legalmente muito poder de manobra e não tinha iniciativa, porque era o Chico Galindo, a gente sabe que ele estava preocupado era com o desfile da Mangueira, né? Que dava mais lucro, né? Que aí é um contrato que ele podia fazer. E aí, mais a FIFA que era dona do espetáculo, da festa. Então é um organismo internacional, uma entidade privada, era um troço muito maluco. Então, todos tínhamos que ir lá na FIFA, Mato Grosso, o governo do estado, a prefeitura, tinha que ir lá na FIFA para receber as orientações. E eu me lembro que lá foi sugerido, para esse problema do VLT que não saía, que se construíssem tapumes ao longo de toda a extensão da Avenida do CPA, Prainha e também a Avenida da FEB, para esconder da imprensa internacional, dos turistas, a obra inacabada ali. Eu lembro que eu levantei na época e falei, isso é uma tapeação oficial. Vocês não vão fazer isso com Mato Grosso nem com Cuiabá, né? Pelo amor de Deus. Mas é talvez a melhor solução. Na África isso aconteceu, lembra? Faz o tapume, esconde o problema e não precisa resolver. Esse princípio aqui é o que precisa ser atacado. Jogar debaixo do tapete? Não dá mais para ficar escondendo o problema, precisava resolver. E eu acho que a sociedade cuiabana e varzagrandense, e de resto a mato-grossense, porque é quem está pagando a conta, né? Essa conta do VLT é paga por todos os contribuintes do estado de Mato Grosso. Precisava de resolver, ou sim ou não, mas resolve, porque ninguém aguenta mais ficar discutindo. Isso é um espinho no pé, né? Tá lá, mas toda hora que a gente pisa no chão dói. Lembra, tá né? lá, não resolve o problema, tem que resolver. Olha só, para a gente reforçar aqui e você entender, é que o governo de Mato Grosso diz que o custo para a implantação do BRT é bem menor do que concluir o VLT, tá? O custo do BRT geraria em torno aí de uns 470 milhões e para a conclusão do VLT quase 800 milhões. E aí eu até gostaria aqui de fazer uma ponderação, uma avaliação. O professor Haroldo mostrou toda a indignação dele em relação até mesmo a realização dessa audiência. O que a população vai fazer lá? De fato, Kleber, existe ambiente e existem alternativas para a população, por exemplo, mudar parte do anteprojeto ou não? A audiência é apenas um mero protocolo
é possível a sociedade colocar o dedo lá, falando, não, eu não quero assim, eu quero assado, assim vai ser melhor, tem que modificar isso. E eu pergunto isso porque nós vimos a entrevista do Rafael Detoni, e Detoni ele foi muito cobrado, foi inclusive criticado durante as obras da Copa do Mundo, professor. Lembra de alguns viadutos? Vamos relembrar ele aqui era a favor do VLT, o da agora ele é contra. Fernando Correia, em que as pessoas que estão ali na Avenida Brasília não conseguiam passar debaixo do viaduto para ter acesso ao outro lado, gente. Meu Deus, uma outra obra foi necessária para ter esse acesso. Então eu pergunto, Kleber, a audiência pública, de fato, ela dá poder para a população mudar itens ou não? Não, infelizmente nesse caso não, né? É protocolar. É para inglês ver, né, como falam. Eu estou falando. Você está entendendo que você fica rodando o toco assim, é só para você chancelar, entre aspas, protocolar, né, uma imposição, a meu ver, né, por parte do governo do estado de implementação de modal do VLT para o BRT, entendeu? Desculpa, com licença, obrigado. É isso. Ou seja, a gente não tem poder nenhum, completamente sem nenhuma condição de mudar. Vamos essa amanhecer realidade. com essa, então, O que é lamentável. Vamos ter que aceitar para doer menos? Porque assim, é lamentável, vou te dizer por quê. Porque tinha dinheiro suficiente para fazer, em um prazo suficiente, sem problema nenhum, tá entendendo? Né? Poderíamos ter um modal de primeiro mundo, algo muito bonito para a cidade, bem estruturado, poderia até nós termos aí o BRT para alimentar, porque o VLT é um modal que precisa ser alimentado. Nós tivemos aqui uma entrevista belíssima com o Máximo, né, que é especialista em ferrovias, né, dizendo exatamente da questão da viabilidade do VLT, 70% da eletrificação do VLT pronta, sabe? Né? O governo investe 16 bilhões de reais na produção, na tentativa de assinatura aí de se trazer novas ferrovias para o estado de Mato Grosso, mas não consegue levantar 700 milhões. Não tem um deputado federal, um senador da República que tenha comprado essa briga junto ao Ministério das Cidades e Desenvolvimento para dizer o seguinte, olha, por que você deu dinheiro para o Ceará, Ministério? Por que você deu dinheiro para o Rio de Janeiro? Por que você deu dinheiro para o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul para finalizar obras da Copa e não dá para a gente? Não teve ninguém para fazer isso. Você está entendendo? Ninguém. Eu não vi nenhum deputado, nenhum da bancada federal nossa, nem um senador comprar essa briga desde o início desse imbróglio todo, né? Para realmente tentar resolver, pelo menos tentar fazer uma consulta da possibilidade de se ter o recurso. Não. Já foram direto na questão do BRT. Professor Haroldo, então é isso que me incomoda. O senhor que é um cosmopolita, né, um cidadão do mundo, já percorreu aí diversos países, diz pra gente, praticamente em todos os países existe uma contrapartida natural para o transporte. Todo cidadão pode contar com isso. E eu estou dizendo isso pelo fato de que o governo sempre disse, olha, é inviável, porque o governo vai ter que dar uma contrapartida para que o valor da tarifa possa ser acessível para a população. E eu não quero ter esse ônus. Mas, professor, essa não é a prática natural? No mundo todo. Você vai a Chicago, por exemplo. Eu morei muito próximo de Chicago, morei em Indianápolis, 178 milhas de Chicago. Lá você tem o VLT aéreo, ele corta, inclusive muitos filmes de cinema foram gravados em Chicago. Ele corta ali, né, a Sea Towers, corta todos os prédios de forma aérea, não é terrestre, é aéreo, o VLT. A coisa mais linda do mundo, tem mais de 50 anos. Parte da passagem é subsidiada pelo governo. Nova Zelândia, a mesma coisa. Alemanha, a mesma coisa. Reino Unido, a mesma coisa. Espanha, Itália, todo lugar do mundo que você for ver VLT, BRT, né, modal sobre trilho, ele tem passagem subsidiada, porque na maioria das vezes o custo maior de um VLT, né, é por conta da energia, eletrificação. Né? Eles fazem uma parceria com a concessionária de energia com relação a impostos, Luciana, para poder viabilizar o sistema. Chicago é assim, né? E, enfim, eu acho assim que falta, eu acho que a visão muitas vezes é limitada. Existem outros interesses políticos por trás de mudanças como essa, eu tenho convicção disso, né? Porque se você olhar de forma plena o conjunto da obra, você vai perceber que realmente faltou vontade política e muita roubalheira nessa questão do VLT. Se não fosse isso, nós teríamos um modal ecologicamente correto. Tá certo, professor, eu vou para algumas mensagens, porque o nosso telespectador também mostra indignação sempre que mencionamos esse assunto e hoje estamos discutindo aqui praticamente o enterro do VLT. Vamos para as mensagens então sobre este assunto. Bom dia, bancada. Ótimo jornalismo, qualidade e responsabilidade.
Parabéns, professor Haroldo, a vossa fala por falta de moral e ética, o compromisso, a responsabilidade e respeito ao contribuinte. Desses políticos canalhas, corruptos, ladrões, esse é sim o título a eles, que criaram um VLT, não concluíram, os atuais governantes não querem o BRT, criaram para nós roubarem, criaram para nos roubarem muito mais. Chega, não aguentamos mais essas corrupções. Agora ficamos muito tristes. Onde está a justiça? Também estão envolvidos? Uma vergonha. Não devemos reeleger ninguém, nenhum. E sim, nós, novos nomes. Poderá ir melhorar. Para nós não criarmos mais políticos profissionais de carreira, corruptos, ladrões. É o Samuel que está bem revoltado, viu? Com essa certeza. História toda. Bom dia, comunicadores. Essa audiência pública sobre VLT e BRT nada mais é que passar o velho mel na boca dos cuiabanos. Estou cansado de ser enganado. É assim que a população se sente, hein? Completamente enganada. Bom dia, bancada. Da notícia de frente, o nosso governador ainda não percebeu que os tempos mudaram. Chega de pneumático, vamos para a era moderna. É o Ari, lá do bairro Carumbé. Bom dia, vocês não perceberam que o VLT morreu de Covid? Nem velório teve. É o Maciel, lá do Parque Residencial do Cochipó. A última mensagem, perda de tempo das pessoas que forem lá participar, uma vez que já está decidido pelo Mauro Mendes, não muda nada. Olha só, a população aqui desqualificando até mesmo a audiência pública, dizendo, olha, que não adianta você propor não alterações no projeto, que isso não tem chance de acontecer. Bom, mas vamos acompanhar então essa semana, a gente volta a falar sobre a realização dessas audiências públicas sobre o BRT, que acontece hoje em Cuiabá e amanhã lá em Várzea Grande. Bom, e agora sim, eu vou chamar aqui ao vivo o repórter Daniel Santos, porque com certeza Daniel estará lá na Assembleia Legislativa ou vai trazer para a gente informações sobre a Assembleia. Cadê o Daniel? Já temos a participação ao vivo do nosso repórter. Temos sim, bom dia para você, Daniel, para a sua equipe. Você já postos aí, trazendo para a gente informações quentíssimas. E existe, Daniel, uma pressão sobre a Assembleia Legislativa? Pressão essa que acontece por qual motivo? O que é que a casa vai ter que se debruçar para esclarecer a toda a sociedade mato-grossense? Ou até mesmo, Daniel, para o Brasil? Conta pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia para você que está aí acompanhando o A Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Bom dia para a bancada, para a equipe que está aqui comigo. Seguinte, quem se posicionou dessa vez foi o presidente da Assembleia, deputado Max Russi. E ele se posicionou favorável ao requerimento do deputado Valdir Barranco, do PT, para que o presidente da ProSoja Mato Grosso seja ouvido aqui na comissão de renúncia fiscal, na CPI da renúncia fiscal, presidida pelo deputado estadual Wilson Santos. Portanto, essa é uma defesa. A outra defesa, segundo as palavras do presidente Max Russi, para que o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, também venha para cá dar explicações na mesma CPI da renúncia fiscal. Segundo o presidente Russi, a Assembleia tem recebido várias denúncias. Ele não disse quantas, não quantificou quando ele citou várias denúncias nos últimos dias sobre suspeitas da forma como a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, elas têm administrado a entrada de recursos públicos nos últimos 13 anos. Só para quem está em casa ter uma ideia das cifras, 138 milhões de reais só do FETAB, o Fundo de Transporte e Habitação, aquele FETAB que foi criado lá atrás, o mesmo, no governo Dante de Oliveira. Outros 421 milhões de reais que foram recebidos são oriundos de recursos públicos, isso nos últimos 13 anos. Aí eu puxei aqui rapidinho, até por curiosidade mesmo, fazendo as contas aqui rapidinho, ó, puxando 421 milhões dividido pelos anos citados, 32 milhões de reais, 32 milhões. Aí você pega essa cifra e coloca pelos 12 meses de cada ano,
mais de quase 2.700.000. Para ser mais preciso, 2.698.000 reais. Lembrando que o Antônio Galvão, ele já está sendo investigado há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal, pois, segundo essas suspeitas, segundo as investigações, paira sobre Antônio Galvão a suspeita principal de que ele seria um dos financiadores das manifestações do 7 de setembro que movimentou todo o país. Então, ontem, Luciana, dissemos que aqui na Assembleia os dias irão ferver, serão bem movimentados. Promete esquentar ainda mais com a possível vinda dos dois presidentes. A ProSoja Mato Grosso, o Fernando Cador, e a ProSoja Brasil, o Antônio Galvão. Luciana, daqui a pouco eu volto com mais. Ok, Daniel Santos, obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho nós temos você novamente, viu? Kleber Lima, você já também trouxe para a gente todos esses valores em relação ao FETAB e à ProSoja. Inclusive, tem um questionamento que a Assembleia precisa fazer e mostrar agora, né? Afinal de contas, o dinheiro da ProSoja é público, não é público? Essa é a principal pergunta que precisa ser respondida, esclarecida, Kleber Lima. Sem dúvida, porque se é público, aí muda de figura, né? Eles não podem fazer o que eles bem entenderem sem prestar conta. Então precisa prestar conta. Se não é público, tudo bem, mas aí fica uma questão que, no mínimo, isso a Assembleia já pode resolver, aproveitando essa oportunidade, que é, se não é público, então tira da lei, porque o que gera a dúvida é porque a contribuição, que a seu favor a ProSoja disse que primeiro ela é facultativa, né? O produtor paga se quiser. Então assim, para que está na lei? Tira da lei. Tira da lei se é um ato associativo, espontâneo, é uma doação espontânea que o produtor faz para a sua entidade científica e representante institucional, que é a ProSoja, o Instituto da Soja lá, o IAGRO. Então tira da lei, não precisa de lei, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, assim como comprar trator, escolhe a marca que você quer, a caminhonete que você quer, viaja para onde, mas aí não precisa tornar lei. Se está na lei, tem uma dimensão pública e no mínimo gera essa dúvida. E outra, se está na lei e é arrecadado pelo Tesouro do Estado, tem mais esse detalhe, está na lei do FETAB e é arrecadado pela Secretaria de Fazenda. E aí não quer dizer que não é público, então tira da lei, resolveu o problema. E já que é espontâneo, vocês depois se viram com a entidade e os produtores para ver como é que eles vão fazer para depois. É espontâneo, ele gosta tanto que ele vai e já bota no débito automático dele. Igual a gente faz com as nossas contas, né? De energia, o que dá quem pode, né? Vai lá, põe no débito automático, porque eu tenho que pagar essa despesa todo mês. Tá resolvido o problema. Agora, professor Haroldo, toda essa discussão envolvendo a ProSoja, o FETAB, né, surgiu depois dos posicionamentos e também das suspeitas de financiamento de atos considerados antidemocráticos por parte do presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Esse foi o fato gerador, vamos dizer assim, desencadeador de todo esse processo de investigação, que precisa ser apurado, até porque envolve dinheiro público, né? O que me deixa bastante intrigado com essa situação é o fato dessa discussão se é público ou se não é, da forma com que o Kleber colocou aí. Mas veja bem, o Ministério Público disse que não é público. Como é que pode não ser público se envolve dinheiro do FETAB? 138 milhões de reais. Eu não vi ainda a argumentação de forma clara e transparente para a sociedade, para que nós pudéssemos ter acesso enquanto imprensa, saber exatamente em que pé ou de qual a forma pela qual o Ministério Público apoia o seu argumento dizendo que não é público e é algo privado. Porque, veja bem, na medida que algo é público, eu particularmente acho, e vou reforçar a minha tese de ontem, de que o Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo nisso. Ele precisa ser ouvido, né? A primeira instituição a ser ouvida nesse processo todo é o Tribunal de Contas. Tanto é que eu fiz esse questionamento com o deputado Avalone, porque eu acho que está ali a solução disso, né? Considerando que a ProSoja é criada em 2005 e o FETAB é de antes, bem antes, acho que é de 2000, salvo engano, 2000 do governo Dante de Oliveira. Então, o montante de desvio, né, de sonegação, de renúncia, pode ser infinitamente maior do que 400, quase meio bilhão de reais. Aí nós temos uma situação extremamente grave, que precisa ser apurada. Porque imagine você, todo esse recurso aí destinado à área da saúde, por exemplo,
a área da educação, né? O retorno à sociedade daquilo que ela pagou. Realmente, aí nós temos algo grave que precisa ser apurado. Tá certo, professora, obrigada. Olha, são 6 horas e 37 minutos. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos, porque tem assunto importante. Vamos falar de ferrovia, exatamente. Os trilhos da estadual estão cada vez mais perto da gente, hein? Eu volto daqui a pouquinho.